Vamos começar? Eu sempre digo que a gente faz esse canal aqui juntos. E olha só o comentário que eu recebi no vídeo de sexta-feira. Professor, poderia começar a trazer a análise de jurisprudência do STF e do STJ? Com certeza eu assistiria. Então, Igor Padilha, muito obrigado pela dica. Estou contando com a sua visualização aqui nesse vídeo, que é exatamente esse novo formato que eu vou testar com vocês. Nós vamos analisar as jurisprudências do STF, do STJ, sempre, claro, pensando aqueles entendimentos que são mais prováveis de cair em provas de procuradoria. Se você está chegando aqui agora, quadro novo, não sabe se vai gostar desse tipo de vídeo, calma, aqui a gente joga assim. Não precisa deixar o seu like, não precisa se inscrever, não precisa compartilhar ainda. Vê o vídeo até o final, vê se você vai entender o que eu vou trazer aqui para vocês, se isso vai te agregar alguma coisa, se o vídeo vai ser útil. Aí sim, gostou do vídeo? Foi útil? Te ajudei? Aí você ajuda a gente, deixa o like, se inscreve e até compartilha com alguém que está estudando para a procuradoria, porque isso aqui é um julgado que eu acho que tem cara de procuradoria. A gente vai tratar de um instrumento muito específico aqui, da jurisprudência, que teve uma decisão específica do STF sobre. Então, primeiro eu preciso colocar todo mundo na mesma página para todo mundo entender qual é o objeto desse vídeo. A gente vai trabalhar com a reclamação constitucional. Só que antes vamos dar um passinho para trás. Qualquer humano, por melhor que ele seja, está sujeito ao erro. E com os juízes não é diferente. É por isso que o processo civil prevê diversas maneiras de impugnação das decisões judiciais. As mais comuns são os recursos, que é o momento que a gente simplesmente vai chegar para outro órgão, diferente daquele que proferiu a decisão e falar, olha, geralmente o mais comum é um tribunal, por isso que eu vou usar esse exemplo. Tribunal, o juízo de primeiro grau ou o juiz de primeiro grau aplicou o direito errado. Olha só, a lei fala que para receber o benefício previdenciário X, tem que cumprir esses requisitos aqui. Olha só, eu cumpri. Só que o juiz aplicou a lei, ao meu caso, de maneira errada. Reforme essa decisão e aplique a lei da maneira correta. Ou então pode ser assim, tribunal, o juízo de primeiro grau sequer me deixou apresentar contestação, já julgou o pedido procedente, digamos que aí eu estou analisando um recurso do réu. Olha só que absurdo, ele errou na condição do processo, teve um erro no procedimento, anule essa decisão para que eu possa voltar lá no processo e ali oportunizar o meu direito de defesa. Essa é a base o mais comum. Só que para cada tipo de vício, para cada situação que a gente vê no processo, a gente pode ter outros meios de impugnação e é o que a doutrina chama também de sucedâneos recursais. São aquelas formas de impugnar decisões judiciais que não são recursos, por mais que tenhamos sucedâneos recursais internos que se desenvolvem dentro do próprio processo, o mais comum é a gente ter sucedâneos recursais externos, como por exemplo, uma ação rescisória. Por que a gente vai usar a ação rescisória? Quando uma decisão judicial já transitou em julgado, então a gente tem que desconstituir aquela decisão, tem um prazo específico. Quando a gente está falando assim, até de uma situação que pode causar assim um dano irreparável e muito grande à segurança, à economia, à ordem pública, aí a gente está falando, por exemplo, de um sucedâneo recursal interno, que é a suspensão de segurança, que na verdade não vai reformar aquela decisão, mas vai impedir que ela produza os efeitos. Tem diversos instrumentos. A reclamação é um sucedâneo recursal externo, porque ela é uma ação autônoma e ela tem o objetivo de acelerar essa impugnação da decisão. Vamos lá. Veja que eu falei impugnação da decisão, mas eu não falei reforma da decisão. Vou chegar lá, mas primeiro vamos entender essa parte que eu falei de acelerar. Digamos que algo é da competência, alguma matéria da competência do STF e do STJ. Vamos ficar no STF, que é o julgado que eu vou analisar veio do STF. Até você conseguir levar essa decisão ao STF, você tem que esgotar as instâncias ordinárias. Então você vai ter que, vamos supor que você é o réu de um processo. Então a pessoa teve a petição inicial, você apresentou contestação, teve produção de provas, teve uma sentença, teve a sua apelação. Depois da apelação, talvez você tenha até embargar de declaração aí. Depois, se você conseguir demonstrar ali uma violação de cunho constitucional, você consegue levar essa controvérsia até o STF. Mas digamos que o juízo de primeiro grau, logo de cara, já tenha dado uma decisão tão absurda que viola uma decisão anterior, que desrespeita uma decisão anterior do STF. Dependendo dos casos, nós vamos chegar lá. Você pode direto manejar uma reclamação, por isso que ela é um tiro mais rápido. Você consegue chegar mais rapidamente ao STF, aos tribunais superiores de uma maneira geral, sem ter que passar por todo esse procedimento. Só que, como é algo diferente, imagina, o STF já tem que lidar com diversas ações, é até uma grande briga
briga, digamos assim, que a gente tem, uma controvérsia, melhor dizendo, dentro do próprio STF, qual que seriam os melhores contornos para a corte, se ela deve lidar só casos de alta repercussão, se devia ter um papel mais político ou jurídico, mas a verdade é que hoje o STF, no nosso ordenamento brasileiro, engloba os dois, e ele tem diversas atribuições, e uma dessas acaba, não estou entrando aqui se é certo ou errado, mas sim, tem um grande volume de processos no STF. Então é natural que não seja qualquer decisão, qualquer hipótese que você vai conseguir levar até o STF. Desde a Constituição já tem dispositivos específicos prevendo a competência dos tribunais superiores para julgar reclamações, para garantir a autoridade das suas decisões, para também garantir não só a autoridade das suas decisões, mas também a sua competência. E é com o CPC de 2015 que diversas controvérsias são encerradas, mas que também amplia essa hipótese de cabimento, tira qualquer dúvida sobre o cabimento da reclamação que tem disposição expressa, assentando o cabimento da reclamação diante de qualquer tribunal. E aí, o importante é que vocês tenham em mente os incisos do artigo 988 do CPC, que diz basicamente que a reclamação será cabível para garantir a autoridade das decisões do tribunal e também para garantir a sua competência. E quando eu digo aqui garantir a autoridade das decisões do tribunal, o dispositivo, inclusive, inclui decisões que viraram súmula vinculante, que a súmula vinculante nada mais é que uma reiteração da jurisprudência do STF. Claro que tem os requisitos específicos, mas estou sendo bem superficial aqui. Decisões proferidas em RDR e AC, decisões em controle concentrado, aqui a gente está falando de decisões do STF. Estou resumindo aqui para vocês, que a gente lê ali a partir do artigo 988 do CPC, conjugando com os dispositivos de natureza constitucional e para vocês entenderem do que se trata a reclamação. E uma coisa que eu falei anteriormente que eu ia falar depois, chegou a hora. Entendam que num recurso, lembra quando eu dei o exemplo? Você pede para o tribunal reformar ou anular uma decisão. Dei os dois exemplos. Quando a gente fala de reclamação, a gente não vai chegar no Tribunal Superior, a gente não vai chegar no STF, no STJ ou no tribunal mesmo de segundo grau, digamos assim, e pedir a reforma da decisão. Você vai pedir a cassação da decisão. Você vai pedir para a decisão ser cassada com 2 S. Você vai pedir para o tribunal, você vai mostrar para o tribunal basicamente o seguinte: olha, essa decisão aqui se enquadra numa das hipóteses de cabimento do 988, então uma decisão que está violando a competência do tribunal, uma decisão que está desrespeitando a autoridade das decisões dos tribunais, revogue, casse com 2 S's essa decisão. É um ponto muito importante para você diferenciar, entender o cabimento desse instrumento, desse sucedâneo recursal externo. E aí, vocês têm que ler, aqui eu vou me permitir ler, porque lógico eu não sei a lei de cabeça, que existe uma disposição específica lá no 988, parágrafo 5º, que traz hipóteses em que a reclamação não é admissível. Lembra que eu falei com vocês? O STF tem diversos processos, então é natural que exista até uma jurisprudência defensiva e até um esforço legal de não deixar toda e qualquer situação jurídica chegar até os tribunais superiores, porque senão isso inviabilizaria, traria um elevado número de processos para os tribunais. Concordo com isso? Não sei. Estou falando que é o motivo da existência dessa previsão legal que diz que é inadmissível a reclamação após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Ok. Mas é no inciso 2 do parágrafo 5º que está a jurisprudência que a gente vai analisar. Ele diz que é inadmissível quando a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então vocês têm que separar. Quando a decisão, imagina um juízo de primeiro grau, dá uma decisão violando uma súmula vinculante. Ou quando um juízo de primeiro grau dá uma decisão violando uma decisão que o STF proferiu um controle concentrado de constitucionalidade. Posso entrar com a reclamação? Posso imediatamente, desde que, claro, não tenha acontecido o trânsito em julgado. Só que, se o juízo de primeiro grau, ou uma decisão específica, não precisa necessariamente juiz de primeiro grau, estou dando uma decisão específica, usei o exemplo de um juiz de primeiro grau, der uma decisão desrespeitando um acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou se essa decisão está desrespeitando um acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário repetitivo ou de recurso especial repetitivo, não é possível
o ajuizamento da reclamação enquanto não for esgotadas as instâncias ordinárias. Então, você tem que esgotar, levar o processo até o final das instâncias ordinárias. Quando você tiver acesso já às instâncias superiores, às instâncias extraordinárias, nossos tribunais superiores são tribunais de sobreposição, eles não analisam questões fáticas, eles analisam questões jurídicas, aí sim você pode ajuizar a reclamação. Às vezes, a gente não entende muito bem, até por isso que eu escolhi esse julgado, um dos motivos de ter escolhido esse julgado, parece um absurdo, né? Porque é um julgado que praticamente está reafirmando o que a lei falou. É porque às vezes, é o que eu falei com vocês, os tribunais começam a ter uma jurisprudência defensiva e começa a largar o que não está exposto na lei. O próprio STJ tem diversas decisões tentando restringir o cabimento da reclamação no âmbito do STJ. Essa aqui é uma decisão do STF, que aparentemente só reafirma, só aplica o que a lei é clara, mas vocês têm que entender esse por trás, e esse por trás dessa jurisprudência defensiva. Foi uma forma do STF sinalizar, olha, independentemente dos tribunais entenderem que estão com muito trabalho, a gente tem que aplicar o que está previsto na lei. E a previsão, a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias não foi exigida para quando uma decisão de respeitar uma súmula vinculante ou uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade. Então, sim, isso aumenta o volume de processos nos tribunais? Sim, mas porque você retira essa barreira, né, que estavam tentando colocar, mas é o que a lei especifica. E aí, um outro motivo que eu trouxe essa jurisprudência é que a reclamação, apesar de não ser uma das peças mais cobradas em concurso de procuradorias, ela já caiu em prova da VUNESP. É bem verdade que já teve um tempo essa prova aí, já caiu na PGE Pará de 2024, poderia muito bem explorar esse entendimento. Também já caiu na PGE Pará de 2021, mas esse espelho aqui deu uma certa controvérsia, então nem considero ali que foi um cabimento mesmo da reclamação, vou ficar só com essa ideia. E aí é o outro motivo pelo qual eu escolhi essa jurisprudência. É algo importante, é algo que pode cair na sua prova de procuradoria, como caiu. E também eu estou aproveitando, como eu sempre jogo de uma maneira muito honesta, muito sincera com vocês, para tratar desse tema, porque no momento que esse vídeo está saindo, amanhã, dia 2 de outubro, se você está vendo posteriormente, infelizmente, talvez você perdeu ao vivo, mas você pode assistir gravado, eu vou dar uma aula ao vivo justamente sobre reclamação constitucional no YouTube do Treino Subjetivas. Aqui, programação normal, teremos vídeo, mas ao vivo, dia 2 de outubro, eu estarei lá no YouTube do Treino Subjetivas, que é uma aula que eu quero mostrar para vocês como é que funciona a metodologia das aulas, como é que ela é construída, como é que a gente ensina para vocês como ensinar ou enfrentar uma prova de segunda fase, porque a gente está lançando no dia 3, sexta-feira, 3 de outubro, a gente está lançando o curso regular, que é o curso mais completo para te preparar para provas de segunda fase. Ele é feito para te pegar desde o início, se você está com problemas em como estudar para a prova de segunda fase, como escolher vademecum e tudo mais, até a te ensinar a escrever de uma maneira pontuar melhor, aprender a fazer as principais peças, as peças que caem pouco, como a reclamação. E aí muitos alunos perguntam, esse curso é para mim? Como é que funciona? Então vocês vão ter acesso a essa aula, vou dar uma aula ao vivo, vou interagir com vocês, vou responder as suas dúvidas para que vocês entendam como funcionam. E claro, a gente não quer aqui só ficar vendendo o curso, a gente quer ter certeza que vocês entendem a metodologia e que isso vai ajudá-los. Então nada melhor que deixar esse acesso liberado, essa aula ao vivo para vocês. Espero vocês amanhã na aula ao vivo, se você está vendo esse vídeo a tempo, né? Dia 2/10, 19 horas, no YouTube do Treino Subjetivas. Nem adianta ficar pedindo o link do curso ainda, porque ainda não tem, nós vamos lançar só no dia 3 de outubro. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.